Amém, igreja? Glória a Deus. Quero aproveitar esta oportunidade para estar cumprimentando também os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco através da sua casa, através do seu trabalho, nos acompanhando através das nossas plataformas, através da Rede Semear, ou porventura através do Instagram. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Meus irmãos, foi-me dada a responsabilidade de estar trazendo o ensino dessa noite, da lição número 8, que fala sobre a sobriedade na obra de Deus. Qual é o título? Muito bem. A sobriedade na obra de Deus. Já se encontra aqui no nosso telão o nosso textuário, que se encontra em Efésios, capítulo número 5, versículo número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluias. A nossa verdade prática, o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Aleluias. Vamos passar também para vermos quais são os principais objetivos dessa lição. Em primeiro, vamos lá todos juntos? Aleluias. Deu um pequeno erro, mas vamos lá. Terceiro objetivo, compreender que o ministro precisa ser cheio de vinho? Bebidas fortes? Ser cheio do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe já foi lida em Levítico 10, versículos número 8 ao 11, e 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 3, por isso não faremos a leitura. O vinho na história sagrada. A embriaguez de Noé. Em Gênesis 9, do 20 ao 22, diz o seguinte, que quando passou o dilúvio, Noé, ele tinha plantado uma vinha, e no meio da colheita, ele, como é uma vinha, o fruto normalmente é uva, claramente, ele colheu e foi comer e bebeu do vinho. Colheu e preparou, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua própria tenda. Cã, pai de Canaã, Cã, filho de Noé, viu a nudez do seu pai e foi contar rapidamente aos seus irmãos. E aqui é a primeira vez na Bíblia que nós encontramos uma citação sobre a produção do vinho. É a primeira citação também direta acerca da embriaguez. Noé, como nós conhecemos, é um dos patriarcas. E aqui eu vejo dois erros. Noé que se embriagou e Cã que foi contar a vergonha do seu pai. Noé errou e eu não passo a mão, nem apoio jamais o que Noé fez. Ele errou ao se embriagar. De forma que a Bíblia tirou um capítulo simplesmente para relatar, os versículos para relatar que Noé se embriagou. Porém eu, na minha perspectiva, eu considero o erro de Cã mais grave do que o de Noé, Diácono Gabriel. Porque Cã poderia muito bem ter tapado o seu pai, privado ele da vergonha e talvez até mesmo da maldição que viria sobre o seu filho. Mas muitas vezes a nossa língua é muito perigosa. Noé errou e através desse erro ele trouxe maldições não somente para ele, mas para toda a sua família, toda a sua descendência. Através desse erro ele amaldiçoou Canaã. E a pergunta que eu deixo hoje, meus irmãos, a respeito do que Cã fez. Ele viu alguém em dificuldade, viu alguém em pecado, viu alguém com problemas. E a pergunta que eu faço hoje é: quando nós vemos alguém com dificuldades,
Quando nós vemos alguém em pecado, com problemas, qual é a primeira parte do nosso corpo que se mexe? O nosso braço para ajudar ou a nossa língua para falar? Noé, ele errou ao se embriagar, porém ele não ficou nu ao público, ele ficou nu dentro da sua tenda, em um lugar privado, em um lugar que somente ele deveria ter acesso. Muitas vezes nós caímos e é normal do ser humano, o ser humano é falho, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, não existe pastor perfeito, nós somos falhos. Mas quando nós vemos alguém errando, qual que é a nossa primeira atitude? Ajudá-lo ou condená-lo? Nós precisamos nos atentar, porque nessas lições de Levítico, meus irmãos, nós temos aprendido que nós somos um povo santo, que Deus requer santidade do seu povo. Então isso não fala somente da nossa mão, não fala somente das nossas vestes, mas fala da nossa boca, fala da nossa mente, fala dos nossos olhos, fala de todo o nosso corpo. A nossa boca é santa. A mesma boca que nós usamos para falar com o nosso Deus é a mesma boca que nós vamos usar para falar mal dos nossos irmãos. A mesma boca que nós usamos para adorar ao Senhor é a mesma boca que nós vamos ingerir vinho ou bebidas fortes. A mesma boca que nós usamos para orar, para clamar, para interceder, é a mesma boca que nós vamos usar para usar palavrões, gírias, palavras torpes. O nosso corpo é santo. O nosso corpo tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Por isso tem que ser um lugar santo, um lugar purificado, um lugar limpo. Como eu disse, Noé expôs a sua nudez dentro da sua tenda. E hoje em dia nós vemos muitos sacerdotes, porque Noé era um sacerdote, não era um patriarca. Nós vemos muitas pessoas, ministros do Evangelho, ministros de louvor, membros da igreja, que não tem tido o devido cuidado com o seu corpo, com a nudez exposta do seu corpo. Nós estamos chegando em uma altura que é muito quente, tal como o nosso pastor presidente falou. Então já fica aqui o alerta. O nosso corpo, a intimidade do nosso corpo não é para ser exposta para todos, não é para ser exposta ao público. Obreiros, é pecado ir na praia, é errado ir na praia? Não é. Mas nós temos que nos atentar com quais são as vestes que nós vamos. Quando vamos para a praia, ficamos lá só de sunguinha, mostrando todo o nosso corpo. Mulheres, ficamos lá só de biquíni. Aos sacerdotes, ficamos lá simplesmente de calção de banho, sem camisa, expondo todo o nosso corpo. Não. As nossas vestes, ela tem que revelar a glória de Deus, independentemente do lugar. As belezas naturais desta terra foram feitas para nós desfrutarmos delas, mas não tem que ser de maneira fútil. Não tem que ser de uma maneira que gere escândalo, de uma maneira que traga indecência para o nosso meio, de uma maneira que profane o nome de Deus. Desfrute das belezas naturais, mas desfrute em santidade. Desfrute de maneira pura. Nós somos um povo santo, e as nossas vestes têm que transparecer santidade. Jovens, atenção às vestes que usam para ir para as escolas. Obreiros, mulheres, não se preocupe com quem está vendo, se o seu pastor está no local, se a sua liderança está no local. Se preocupe com o seguinte: Deus está lá e está te vendo. Não precisamos de ninguém nos vigiando há 24 horas por 7 dias da semana. Não precisamos do nosso líder, do nosso pastor na nossa cola. Nós precisamos nos conscientizar
que o Deus que nós servimos é santo, que o nosso corpo é íntimo, é algo para Ele habitar, não é algo para ser exposto para o público. Precisamos zelar pela intimidade do nosso corpo, pela nudez do nosso corpo. Vamos avançar. Subtópico de número 2, a devassidão das filhas de Ló. Gênesis 19, 30 ao 33 diz o seguinte: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem de nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Uma característica de qualquer pessoa embriagada, porque quando eu já falo embriagado, não é uma dosezinha nem 2. Quando a pessoa está embriagada, ela já está inconsciente das suas atitudes. Vemos a história de Ló. A Bíblia relata, e com clareza, ao último versículo: ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Ele nem sabia o que estava fazendo. A embriaguez em nossas vidas, ela nos deixa inconscientes das nossas atitudes. Estamos errando e não percebemos. Estamos pecando e não percebemos. Estamos fazendo o errado e nem sequer estamos prestando atenção. Ló nem entendeu quando a filha dele se deitou e nem quando se levantou. Porque uma pessoa que está bêbada, ela não lembra quando se deita. E quando ela acorda com ressaca. Então não faz ideia do que está acontecendo. O vinho, tanto com Noé como com Ló, gerou problemas não somente no presente das suas famílias, mas por todas as gerações futuras. As 2 filhas de Ló tiveram 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Os moabitas e os amonitas. E à medida que nós lemos a Bíblia, nós lemos a história de Israel e vemos que esses são os 2 dos povos que mais deram trabalho para o povo de Deus. Se não houvesse vinho, esse problema não teria existido. Se não houvesse a embriaguez, esse problema não havia existido. Talvez tenha alguém que está me assistindo nesse momento. A embriaguez irá destruir não somente o presente da tua família, mas as gerações futuras também. Porém, existe uma solução. Deixa de lado o álcool, a bebida, o vinho forte. Deixa de lado a embriaguez. Venha ser cheio do Espírito Santo. Ainda existe tempo para a tua família. Para a família de Ló não teve. Mas para você que está me assistindo, ainda tem tempo. Um dos maiores males, com o pastor Wanderson Martins, que tem desfeito as famílias em pleno século 21, é o alcoolismo, é embriaguez. Eu não sei ao certo estatísticas, mas creio que aqui todo mundo conhece o caso de alguém que a família virou de ponta cabeça por causa do álcool, por causa de alguma droga. Tão mal tem feito esta coisa chamada álcool, que ela não traz simplesmente problemas para a nossa saúde, não traz simplesmente problemas físicos, traz problemas psicológicos. Não traz problemas somente para quem bebe, mas para toda a sua família. Porque quem bebe está alegre. Quem bebe um pouco, quer mais um pouco, quer mais um pouco, e para ele está tudo bem. E começa sempre um pouquinho, é só uma dose, é só um copinho, é só no almoço,
Na fábrica onde eu trabalhava, tem aqui o nosso evangelista e co-pastor Wanderson, juntamente com o evangelista Romeu e o evangelista Jabson e o diácono Wagner. Mais alguém? Que trabalha ali na fábrica. Antigamente, há muitos tempos atrás, nas refeições eram servidos um pouquinho de vinho e algumas bebidas assim, porque diziam que fazia bem para a saúde. Mas é assim que começa. São pequenos copos, pequenas doses. Quem vai bebendo vai se sentindo feliz, mas a família à volta vai sendo destruída. Porque a embriaguez te deixa inconsciente da situação que você está vivendo. Para você está tudo bem, para quem está bebendo está tudo bem, e a família está lá sofrendo. Olha o caso de Ló, o caso de Noé. Quem bebeu ficou inconsciente, apagou e nem sabia o que estava acontecendo, mas a família foi destruída. Quando damos espaço para vinho e bebidas fortes em nossas mesas, estamos abrindo portas para destruírem as nossas famílias. Eu vou repetir. Quando damos espaço para vinho e bebidas fortes em nossas mesas, estamos abrindo portas para destruírem as nossas famílias. Terceiro subtópico: o vinho como instrumento de corrupção. Segundo Samuel 11:13 diz o seguinte: Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. O plano de Davi era embriagar Urias para que ele se deitasse com Batseba, porque Davi já se tinha deitado com ela e ela já estava grávida. Ele estava tentando fazer com que futuramente, nós sabemos quem era o bebê em sua barriga, Salomão, fosse passado como se fosse filho de Urias. Então, na verdade, Davi estava querendo usar Urias para se desculpar pelo seu pecado. E aqui nós vemos algo diferente. Não foi Davi que bebeu o vinho, mas o vinho foi usado como instrumento de corrupção. Não foi ele que ingeriu, não foi ele que bebeu, mas ele usou o vinho para tentar corromper Urias, para que se ele deitasse com Batseba. Só que o plano dele não deu certo. Então o que é que ele fez? Colocou Urias na frente da batalha para que ele morresse. O plano de Davi não deu certo, mas de um jeito ou de outro ele causou a morte de Urias. Então nós aqui já vemos 3 situações em que a embriaguez destruiu famílias. No primeiro caso de Noé, gerou maldição sobre a família, sobre a descendência. No segundo caso de Ló, gerou incesto. E no terceiro caso de Davi, gerou morte. Nada de bom provém da embriaguez ou de vinho ou de bebidas fortes. Nada de bom provém do vinho, do alcoolismo, de vícios, de drogas, nada de bom provém dessas coisas. Em 1 Pedro 2:9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que estava no Velho Testamento, meus irmãos, permanece atual até os dias de hoje. Muitas denominações, muitas pessoas têm pegado partes isoladas da Bíblia e tentado vivenciar com base em um versículo. Não querem estudar a Bíblia na sua profundidade. Pegam um versículo do Novo Testamento, onde opera a graça, e tentam se basear a vida deles sobre a graça. A graça. Mas aqui na nossa lição tem algo poderoso, que a razão que os reis e os governantes não deviam beber bebidas inebriantes é que, afetados pela bebida, eles podiam esquecer-se da lei.
A bebida os faria normalmente fracos e os levaria a desobedecer a lei e a perverter a justiça. Eu mais à frente vou falar sobre as características de uma pessoa que está embriagada. Mas uma característica que eu já citei aqui: quem está embriagado, quem consome muito vinho, muitas bebidas, não se lembra de nada do que aconteceu na noite passada. Não se lembra de nada do que está fazendo e vive uma vida totalmente errada. Ele perde a noção do que é certo e do que é errado. Sabe por que nos dias de hoje nós não podemos ingerir esse tipo de bebidas? Precisamente por isso. Nós precisamos ter noção do que é o certo e do que é o errado em nossas vidas. As pessoas estão tentando deturpar a palavra de Deus para viver conforme elas querem, não conforme Deus quer. É só uma bebida, é só uma tatuagem, é só um piercing, é somente uma droga, é somente um relaxante, é somente uma sax, é somente uma mini. Os sacerdotes, antigamente eles eram escolhidos de um povo específico. Hoje em dia, todos somos sacerdotes. Então isso que eu estou falando aqui não serve somente para quem está em cima do altar. Não serve simplesmente para os pastores, para os evangelistas, para os presbíteros, diáconos. Não serve simplesmente para os obreiros. Como eu li em 1 Pedro, vocês, não fala pastor, não fala diácono, não fala obreiro, fala vocês todos, pastor, membro, porteiro, faxineiro, levita, todos vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Todos nós temos que estar livres da embriaguez do vinho em nossas vidas. Todos nós precisamos saber dividir o certo do errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. Nós precisamos ter a nossa mente sã para saber distinguir o que entre o bem e o mal. Síntese do tópico 1. Todos juntos, vamos lá? Vinho faz parte da história da cultura sagrada. Como nós já lemos e aprendemos, o vinho esteve presente durante a história. A primeira citação da produção de vinho, de embriaguez, começou com Noé, lá em Gênesis, logo no princípio. E por quê? Porque já ficou ali um alerta, para que nós venhamos a nos atentar precisamente, porque Deus não queria uma nação iníqua. Deus não queria um povo iníquo, pecador. Deus queria um povo santo. Segundo tópico, o vinho no ofício divino. No Antigo Testamento, Levítico 23:13 diz o seguinte: apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros, da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Nós precisamos entender que os israelitas ofertavam ao Senhor tudo naqueles tempos. Tudo que eles tinham, eles ofertavam ao Senhor. Tudo que eles tinham, tudo que eles colhiam, eles entregavam aos pés do altar como primícias. Então eles entregavam a sua oferta ao Senhor. E havia oferta de manjares, e eles ofereciam ao Senhor também, óbvio, o que eles colhiam da vide, o que eles colhiam da vindima. Mas nessa oferta que eu acabei de ler, o adorador estava reconhecendo que tudo pertencia ao Senhor. No Salmos 24 nós vemos que tudo pertence a Deus. Então o sacrifício, essa adoração, é uma demonstração de que tudo que nós temos que entregar ao Senhor. O que eles colhiam, eles davam de oferta a Deus, em adoração ao Senhor. O nosso pastor presidente, ele ministrou, e eu quero
pegar essa parte e aplicar aqui hoje. Ele mostrou precisamente isso. Antigamente, o povo, os vizinhos de Israel, o Egito, eles adoravam as coisas. Mas o povo de Israel usava as coisas para adorar ao Senhor. Existe uma diferença muito grande. O Egito, ele adorava estátuas, adorava pessoas, adorava o ouro, adorava as colheitas, adorava os animais. Mas o povo de Israel usava os animais para adorar ao Senhor. Porque nós precisamos reconhecer, se nós temos as plantações para colher, foi porque o Senhor deu. Se nós temos os animais para comer, para nos alimentarmos, foi porque o Senhor deu. Então o que é que nós vamos fazer? Com os animais, nós vamos adorar a Deus, porque de Deus são os animais. Adoravam as pessoas, adoravam o homem. Só que o homem vai adorar a Deus porque quem fez o homem foi Deus. Então nós entendemos que eles adoravam com tudo que eles tinham. Trigo, animais, vinho, vindima, tudo. Traziam as suas primícias em adoração. Em Levítico 10, 8 e 11, que é onde está a nossa leitura bíblica em classe, diz o seguinte: depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. É o que se encontra no nosso textuário da lição de hoje. Porque é impossível, e eu digo isso com toda certeza e toda autoridade no mundo, é impossível alguém que anda embriagado estar cheio do Espírito Santo. É impossível haver uma mistura entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. É impossível. Não existe esse tipo de mistura entre o povo de Deus. Nós vemos muitas pessoas na atualidade querendo corromper a palavra, dizendo que não tem problema. Não tem nada a ver. A palavra diz: não vos embriagueis. Uma dose eu posso. O problema é ficar bêbado. Beber um pouquinho no almoço, não tem problema. Beber um pouquinho na janta, não tem problema. O problema é se eu cair. Mentiras de pessoas que não querem saber de fazer as vontades de Deus. Querem viver a vida como elas bem acham que devem viver. Deus requer de nós, meus irmãos, santidade e pureza. Deus requer do seu povo santidade e pureza. Deus requer santidade. Segundo subtópico, no Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus, que se encontra em João 2, do 1 ao 11, que é quando ele transforma a água em vinho. E é aqui que muitas pessoas usam como base para justificar os seus erros, para justificar a sua embriaguez ou o que eles estão bebendo. O primeiro milagre de Jesus, e ainda esses dias, uma pessoa virou para mim no trabalho e falou assim: epa, eu te vi lá pregar, depois te vi lá na Santa Ceia também. É Santa Ceia, né? Vocês bebem um vinhozinho lá e tal. Eu falei: não é vinho, é suco de uva. Por quê? Jesus bebeu vinho. Eu: não, Jesus não bebeu vinho. Tá parvo, pá.
Claro que bebeu vinho, está na Bíblia. Sabe o que eu acho engraçado? Eles não conhecem a Jesus, mas conhecem a Bíblia. Satanás não conhece a Jesus, mas conhece a Bíblia. E se nós não estivermos preparados, meus irmãos, eles vão usar isso para nos afrontar. E eu, com muita calma, tentei explicar o que eu vou falar aqui agora. O que Jesus transformou não foi um vinho fermentado, não foi um vinho alcoolizado. Ele transformou água em vinho, correto. Mas nós precisamos ter a firmeza de que se tratava de um suco de uva e não uma bebida alcoólica. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus operou o milagre na hora. Não passou tempo, não foi, olha, enche esses caldeirões de água, me tragam e deixam que daqui a 7 dias a gente vai continuar o casamento, depois vocês celebrem. Jesus transformou na hora. Por quê? O vinho, para ter álcool, ele precisa passar pelo processo da fermentação. Ele precisa passar pelo processo de fermentação, que é um processo que ele fica lá envelhecendo e vai gerando o álcool da uva. Então nós precisamos entender que o vinho não era um vinho fermentado, era um suco de uva. E na tradução grega, se eu não me engano, a mesma palavra utilizada para vinho é a mesma palavra utilizada para suco de uva, que é ienos. Então muitas pessoas confundem a tradução, pensando que se tratava de um vinho, mas não, é um suco de uva. Por isso que hoje em nossa ceia, nós usamos o suco de uva como uma lembrança. Jesus também usou o suco de uva quando ele partiu o pão e usou o suco para representar o seu sangue, como um símbolo. Então nós precisamos estar atentos, que são essas pequenas artimanhas que as pessoas vão tentar encontrar para nos afrontar no nosso local de trabalho, nos afrontar na escola, na rua, nos transportes públicos, tentando deturpar a palavra, te colocar entre a espada e a parede para que você não saiba por onde correr. Só que no nosso ministério existe culto de ensino, existe escola bíblica para todos, onde as pessoas são preparadas e ensinadas para que elas não venham cair nas ciladas do inimigo, para que elas não venham cair nas artimanhas, porque as pessoas que estão lá fora bebendo, se embriagando, elas já caíram nessas artimanhas. Olha, Jesus já transformou água em vinho, por que você não bebe? Jesus já transformou água em vinho há muito tempo, por que até hoje você ainda não provou? São essas artimanhas que Satanás vai tentar usar para te tirar, para tirar a tua santidade, tirar a tua pureza. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos, porque usam isso, olha a loucura do mundo. Usam um milagre como desculpa para os seus próprios erros. Olha a loucura do mundo. Um milagre para justificar o seu pecado. Mas a palavra é clara. Qualquer pessoa que realmente quer viver conforme o que Deus quer para a sua vida, basta ele ler a Bíblia. Não tem segredo. Leia a Bíblia, medite a palavra, e você terá a revelação das Escrituras. Existem pessoas, tal como eu falei na ministração no culto de jovens, que estão vivendo no raso. Eles leem um versículo, tatuam no seu braço, na sua perna, na sua costela, e baseiam a sua vida conforme o versículo que eles mais gostam. O resto da Bíblia não importa. Escrevem o versículo na capa do caderno, na capa da Bíblia, colocam como tela de bloqueio do telefone
e o resto da Bíblia não importa. A Bíblia tem Antigo Testamento e Novo. E o Novo valida o Velho, e o Velho valida o Novo. Eles se complementam. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos. A advertência quanto ao uso do vinho. Em Levítico 10, 9 diz o seguinte: vinho ou bebida forte. O Senhor fez séria advertência a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Aos desobedientes, a punição seria a morte. Alguns estudiosos dizem e afirmam que Nadab e Abiú, como nós aprendemos na aula passada, ministrado pelo evangelista Jabson, nós conhecemos a história, eles apresentaram fogo estranho no altar e foram consumidos. Muitos estudiosos dizem que eles estavam embriagados, que eles entraram no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool, e sem qualquer temor ou reverência apresentaram um fogo estranho ao Senhor. Então nós precisamos ter cuidado, porque vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos contigo não bebereis. A ordem não foi somente para Arão, foi para toda a descendência dele. A ordem não foi somente para aquele tempo presente, mas para todo o futuro que estava para acontecer. E essa ordem permanece até os dias de hoje sobre as nossas vidas. Para que não morrais. Uma das causas que mais tem trago morte, não somente física, mas como espiritual, é a bebida. Pessoas que não têm domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Pessoas que se dão ao álcool, que se dão ao vinho, pastores, ministros, que não têm vivido uma conduta santa como Deus exige que os sacerdotes dele tenham. E hoje em dia muitas pessoas, evangelista André Luiz, usam o vinho como tempero, de forma disfarçada. Eu não bebo, mas aí eu vou colocar um pouquinho de vinho para temperar aqui a carne e dar aquele gostinho extra. Eu não bebo cerveja, mas eu vou fazer aquele bifezinho com um pouquinho de sagres. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque muitas coisas que eram feitas nos tempos passados não são feitas hoje. Satanás tem usado novas táticas para te atingir, de uma forma que você não perceba. Ah, mas isso é culinária, isso é gastronomia. Faça uma gastronomia boa. Gastronomia boa para mim é um churrasco com a picanha na brasa e não precisa de cerveja nem vinho. Não precisa de bebida forte, não precisa de uísque, não precisa de nada disso. Precisa sim daquela gordura suculenta escorrendo. Isso sim, meus irmãos. Aí tem outros assuntos. Hoje em dia muitas pessoas, Diácono Wagner, não bebem cerveja e não bebem vinho. Então, Roger, você não está falando comigo. Mas hoje eu vou ser mais amplo, para que as pessoas entendam que nem 1% de álcool pode estar em nosso corpo. Nem 0,1% pode estar em nosso sangue. Por quê? Por que não, perdão. Vou explicar aqui. Que tipo de bebidas têm sido consumidas? Existe uma muito famosa aqui em Portugal, Somersby, que é cidra de maçã. É um suco de maçã,
mas que tem percentagem de álcool lá disfarçada. No verão, muitos crentes, e eu falo isso com propriedade, porque eu já vi, não no nosso ministério, graças a Deus, porque é um ministério santo, mas pessoas que é só uma cidrazinha, é só uma Summersby, Roger, não é cerveja, eu não vou me embebedar com isso. Eu não vou me embriagar com isso. Bebe 10, depois você volta e me conta. Porque no calor, qualquer bebida fresca é boa. E como eu disse, está chegando o verão. Se a pessoa estiver morrendo de sede, então, algo curioso, quando a gente tem sede e chega em casa, se tiver uma Coca-Cola gelada e uma água, todo mundo vai na Coca-Cola. Agora eu te faço a pergunta: se você coloca esse tipo de bebida dentro da sua casa, a cidra geladinha, a sagre geladinha, não tem água, não tem nada para saciar a sua sede, o que você vai beber? Está vendo a importância de nós não abrirmos nem sequer a menor brecha? A importância de nós não abrirmos nem sequer a menor porta para esse tipo de bebidas dentro da nossa casa? Porque começa assim, meus irmãos. 90% dos alcoólatras começaram bebendo socialmente, descontraidamente. E começa sempre na adolescência, na juventude. Quando sai para sair com os amigos, para conviver. E vai sempre aumentando, aumentando, aumentando. Então, jovens, fiquem atentos. Obreiros, fiquem atentos. Não deem espaço para nenhum tipo de bebida forte dentro da vossa casa, na vossa mesa, à volta da sua família. Proteja a tua família. A tua família é o teu maior patrimônio. Não dê espaço, não dê brecha para que Satanás entre e destrua a tua família. Não permita bebida forte dentro da tua casa. Nem tempero de carnes, nem cidras com pouco teor alcoólico. Não permita. Tudo que tiver álcool, afaste, chuta o pau da barraca e manda para longe. Não permita. Amém ou não amém? Amém. Síntese do tópico 2. Vamos lá? O vinho não poderia fazer parte do ofício divino. Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho ao Senhor, possivelmente embriagados, e foram consumidos. O Senhor já dá um alerta a Arão: não bebe, para que você não morra. Então, o vinho não pode fazer parte do ofício divino. Tópico número 3, ministros cheios do Espírito Santo. Primeiro, recomendações aos ministros. Em 1 Timóteo 3, do 1 ao 3, que é o nosso textuário de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja o episcopado, boa, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Bispo aqui é pastor. Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Se alguém deseja, não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas se você deseja, deixe de lado, abandone. O nosso diácono Wagner, ele ministrou a parte B dessa lição. Eu vou pegar aqui um exemplo dele que clarifica muito bem isso. Nós vamos a um hospital, diácono Gabriel. Estamos em uma cama
em uma maca, deitados, prontos para a cirurgia. Aí chega o médico com bata, máscara, bisturi na mão e na outra mão uma latinha de Sagres. Antes da sua cirurgia ao coração, ele está bebendo um pouco. Você teria coragem de deixar esse homem te operar? Vamos lá. Creio que todo mundo que está aqui já viajou de avião. O Léo foi o mais recente. Nós vamos viajar de avião. E como é costume, o piloto, o copiloto e os comissários de bordo, o nosso Levita Lemos deve entender disso, que ele também é um comissário, ficam ali na porta do avião nos recebendo. E à medida que nós vamos entrar, toda a equipe celebrando com um copinho de uísque, tchim-tchim, brinde. Antes de levantar voo, o piloto está ali com um copinho de uísque na mão. Você teria coragem de pegar esse avião? De fazer essa viagem? Agora deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Por que você acha que Cristo confiaria a sua igreja, a sua noiva, a alguém que tome somente uma dose? Alguém que bebe um pouquinho ou outro? Se o médico, que é um profissional aqui da terra, não pode, se o piloto não pode, por que o sacerdote iria poder? Nós precisamos entender que o chamado, todos aqui todos temos chamados, todos nascemos com um propósito, ninguém nasceu aqui à toa. Antes de sequer sermos formados no ventre das nossas mães, o Senhor já nos tinha escolhido. Mas existe um chamado comum para toda a igreja: santidade. A santidade não é somente para o pastor, não é somente para o presidente, não é somente para o diácono, não é somente para quem limpa a igreja, não é somente para os ministérios de louvor. Santidade é para o povo. Segundo subtópico, recomendações à igreja. Como eu disse, a sobriedade ela não diz respeito somente aos pastores, mas a todos nós, a igreja de Cristo. Nós precisamos entender que a sobriedade, a santidade, a pureza é para todos. Não importa se nós estamos entre amigos. O pastor não está vendo, não tem problema. Não tem problema, os meus líderes não estão nessa rodinha social, nesse coffee break. Não tem problema. À medida que nós atingimos uma maturidade, meus irmãos, espiritual, da mesma forma que aconteceu com Arão, começa a acontecer com as nossas vidas. Sabe por que muitas vezes nós pedimos: Senhor, usa fulano de tal para falar comigo? Senhor, eu preciso que alguém fale comigo, que alguém coloque a mão na minha cabeça, no meu ombro e fale comigo e ore por mim. Sabe o que aconteceu com Arão? Ele atingiu uma maturidade espiritual que no versículo a qual eu li sobre o vinho, o Senhor falou diretamente com Arão. Antigamente o Senhor falava com Moisés e Moisés comunicava a Arão. Aqui o Senhor falou diretamente com Arão. Sabe, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos entendendo que nós não precisamos de um pastor na nossa cola o tempo todo. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos entendendo que nós não precisamos do nosso líder fazendo cobranças toda hora. Olha, cuidado, esse caminho é tenebroso. Olha, não faz isso. À medida que nós amadurecemos espiritualmente, nós entendemos que o nosso Deus, Ele está onde nós estamos. Independentemente se o nosso pastor, se o nosso líder, se o nosso amigo está ou não, o nosso Deus está. Então basta, isso daí já é suficiente para nós termos temor e tremor de fazer o que não deve ser feito, de fazer o que é errado. Isso é suficiente para nós entendermos
que nós temos que ter uma vida de santidade, independentemente de quem está nos vendo. Nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. Onde a luz não serve para nada. Ser luz em meio à luz. É preciso nós brilharmos em meio à escuridão. Então nós temos que ser santos lá fora. Nas rodinhas de amigos, não beba. Na rodinha de colegas, não fale palavrões, não beba. Na rodinha de amigos, não dê brecha, fale do amor de Cristo. Terceiro subtópico, ministros usados pelo Espírito Santo. Como nós conhecemos, no dia de Pentecostes foi derramado algo novo sobre as pessoas que estavam reunidas. E de início eles foram tidos como bêbados. Mas após o sermão de Pedro, eles viram que eles não estavam embriagados, mas que estavam realmente sobre o poder de Deus. Eles não estavam embriagados, mas estavam cheios da presença. E nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. E aqui fala ministros usados pelo Espírito Santo. E aqui eu quero abordar um tema muito delicado, mas necessário. O Espírito Santo, ele não envergonha ninguém. O Espírito Santo, quando ele te enche e te dá o dom de falar em línguas, eu pulo, você pula, pode até rodopiar, mas nunca vai ser para andar aos encontros com ninguém, nunca vai ser para andar empurrando, batendo nas pessoas, porque o Espírito Santo, ele é zeloso. A diferença de nós estarmos embriagados de vinho e embriagados no Espírito é que embriagados de vinho ninguém tem consciência do que está fazendo, mas embriagados pelo Espírito a pessoa está consciente. Se alguém virar para você e dizer o seguinte: eu estava tão cheio de Deus que eu nem sei o que eu fiz, mentira. Aí eu estava tão cheio de Deus que eu nem sei o que eu falei. Não era Deus que estava te enchendo. Aí eu estava tão cheio, que eu saltei, rodopiei, peguei cadeira, fui correr lá para trás, bati em 20 pessoas. O Espírito Santo é educado, meus irmãos. Ministros usados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser cheios do Espírito. Temos, mas de forma sóbria, de forma consciente, de forma sã. E aqui é um pouco diferente. Nós estamos embriagados, mas de forma sóbria. De forma sóbria, então, evangelista Romeu, vai ficar limitando o Espírito Santo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é nós ficarmos conscientes do que estamos fazendo. Devido a esses enchimentos que muitos dizem ter de forma inconsciente, muitos profetas têm entregado profetadas ao invés de profecias. Muitas pessoas têm recebido profetadas, agarram aquilo e aquilo não gera fruto, não gera nada, porque ele não estava cheio do Espírito. Não estava fazendo de forma consciente. Eu tenho falado com a minha esposa que ultimamente, na última aula que eu dei, que foi a lição número 2, eu senti tanto a graça de Deus, que era como se eu estivesse no banco de passageiro. Eu sabia o que estava acontecendo, eu via o meu corpo aqui, mas não era eu que estava falando. Nós precisamos entender, ser cheios do Espírito Santo nunca vai te deixar ou vai te levar a fazer algo que venha ferir as outras pessoas. Seja através de palavras, através de pulos, através de profecias, através de abraços, seja do que for. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o intuito é levar cura, salvação. Não é causar ferida e mágoas em ninguém, seja física, emocional ou psicológica. Nós precisamos ter zelo com a obra de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito, mas de forma consciente. A embriaguez te deixa inconsciente do que você está fazendo e falando. E nós precisamos ter esse zelo. Síntese do tópico do número 3 para nós terminarmos. O ministro de Deus deve ser cheio do Espírito Santo.
E como eu disse, eu iria falar aqui sobre as características de alguém que está embriagado. Características de alguém que está embriagado. Não consegue ficar muito tempo de pé. Está toda hora vomitando. E não fala coisas com sentido e não se lembra de muitas coisas do que fala. Pessoas embriagadas, elas não conseguem guardar o pão da vida em suas vidas. Pessoas embriagadas não conseguem manter de pé o seu ministério muito tempo, devido à torpe ganância, devido às bebidas fortes que consomem. Pessoas embriagadas, elas não falam coisas com sentido. Como eu disse, entregam profetadas ao invés de profecias. Mas características de alguém sóbrio: é uma pessoa sã e consciente de tudo o que faz. É usado por Deus de forma tremenda, sobrenatural muitas vezes, mas ele está em plena consciência do que está fazendo. Então que nós venhamos ter esse zelo, meus irmãos. A conclusão é um pouco extensa, mas eu quero ler tudo. Quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos recabitas. Voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte, para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme. E por causa de sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e dos outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todo zelo e cuidado. Deus não mudou. Lembrem-se de Nadab e Abiú. Deus não mudou. Aleluia. Deus não mudou. Que nós possamos ter o zelo. Esta aula, talvez você que está aqui dentro está privado disso e não vivencia. Glória a Deus. Mas como o nosso pastor presidente disse, é uma vacinação. É uma vacinação para que esse erro, para que essa brecha, essa porta não chegue às nossas mesas, às nossas famílias. Arão não conseguiu proteger a sua descendência, mas você consegue. Talvez isso nunca te atingiu e nunca irá te atingir em nome de Jesus. Mas dessa forma também não irá atingir a tua descendência. A partir de hoje, a vacinação, da mesma forma que foi ordenado para Arão e suas descendências, seus filhos, para Arão e sua descendência, hoje você está recebendo uma vacina completa, não somente para você, mas para toda a sua casa e todos os seus filhos, toda a sua descendência. Não irão ter a embriaguez, não irá habitar no meio da tua família, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite e passo de volta para o nosso evangelista Romeu Ramos, que estará dando continuidade nessa noite.